Meus irmãos, a paz do Senhor. Para a rápida palavra de hoje, eu quero tomar por base Daniel capítulo 12 e o versículo 13. A primeira parte que diz: Tu, porém, vai até ao fim. Ir até o fim é o projeto de Deus para a vida de todos nós. Sabemos que é comum ver pessoas começando projetos e não terminando. Até muitas vezes a leitura de um livro começa animado e tal, e não termina de ler aquele livro. Começa um curso, começa os seus estudos e para no meio do caminho. Mas a palavra de Deus para nós hoje é: vai até ao fim. E eu estou falando aqui da nossa salvação. Eu estou falando de ir ao céu, de caminhar com Cristo, de não parar na beira da caminhada, na beira do caminho, mas ir até o fim. E Jesus nos deixou o exemplo lá em João capítulo 13 e versículo 1, disse: tendo amado aos seus discípulos, amou-os até ao fim. Então Jesus nos deixou o exemplo. Lá em João capítulo 17, versículo 4, disse Jesus na oração: glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste para fazer. Jesus foi até a cruz, morreu na cruz, doou a sua vida para nos salvar. Ele foi até o fim e nos deixou o exemplo. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, e no versículo 1, ele diz: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. O apóstolo Paulo, ele nos deu exemplo também, lá na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 7, ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Glória ao Senhor. Vamos até ao fim. A palavra do Senhor para nós, lá em Apocalipse, é esta: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. A coroa não é para aqueles que param na beira da caminhada, mas para aqueles que vão até o fim. Jesus disse em Mateus capítulo 24 e 12, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos iria esfriar. Mas nós temos que ir até o fim, amando Jesus até o fim, amando a sua palavra até o fim, amando adorar e louvar o nome do Senhor Jesus Cristo até o fim. Mesmo que o inimigo se levante, mesmo que as ondas sejam grandes, mas nós vamos até o fim. Queridos e amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Nós vamos até o fim, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor. Que Deus te abençoe.